O tema hoje é bem gostoso, né, de discorrer, né? Eu acho que o valor, ele está ligado muito ao nosso alto valor e ao valor que nós colocamos em cada coisa, em cada pessoa. Será que é certo? Será que é errado? Vai olhar para tudo isso hoje, né? Verdade. E bem simples, né? O capítulo é muito simples, não é É, nada, né, falando em técnicas de autoconhecimento, que todo mundo fala, valores, como é que a gente define uhum, valores, mas é muito simples, é no dia a dia, né? Para a gente sim. falar sobre isso. Vamos lá? Vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Começa assim. O recorde de voo de uma galinha é de 13 segundos. A pulga salta 350 vezes a sua altura. As moscas domésticas vivem apenas 2 semanas. A girafa pode limpar as orelhas com a língua. E os macacos bonobos possuem uma vida sexual agitada. Sejam honestos. Caso você não soubesse das informações acima, o que mudaria a sua vida? O que nos interessa saber que o voo de uma galinha é de 13 segundos? E daí, se a vida sexual dos bonobos é agitada? Acaso alguém tem como bicho de estimação uma girafa para que seja útil saber que ela pode limpar o ouvido com a língua? Por certo, você pode concordar teoricamente com esta linha de raciocínio, mas na prática, por via de regra, são as coisas sem importância real que mais lhe chamam a atenção. Se acha que estamos exagerando, reflita. Quer falar um pouquinho ou continuamos? Não, pode continuar para a gente dar Tá, sentido. tá. Então vamos lá. Há pessoas que ficam ansiosas para ler a revista de fofoca semanal, pois ficarão sabendo tudo o que está acontecendo na vida dos artistas. Há pessoas que se sentam à frente da televisão e nem piscam enquanto assistem a novela preferida. Há pessoas que gastam o que têm e o que não têm e se endividam até o pescoço para comprar a fantasia de carnaval que desejam. Há pessoas que amam, acima de qualquer outra coisa, o seu time de futebol e são capazes de quebrar antigos laços de amizade se for necessário para defender o seu time do coração. E há pais que não permitem uma conversa na sala por parte dos filhos quando estão assistindo ao jornal. Ui! Quem não viveu isso, gente? Não é. Quem não Pois viveu é, alguma situação dessa? sim. Você já Aqui viveu alguma, Andressa? Aqui o autor vem trazendo para a gente, né, essa abordagem de valor, né? O que será que tem a ver o valor, por exemplo, do voo de uma galinha de 13 segundos, né? A pulga saltar 350 vezes, enfim, todas as colocações que ele traz. Por que será que ele trouxe isso? Aonde que nós estamos colocando os nossos valores? Na fofoca? Na Na, novela? na notícia, né? Na novela? Na coisa do trágico, no negativo? Aonde que se coloca? Atenção quando o seu time de futebol que está lá ganhando ou perdendo, né? O quanto que você dá de valor para uma discussão de política, de religião. Ô, Qual é Andressa, o valor que está disso? Existe algo por trás disso, do porquê de você estar trazendo tanta importância para coisas que não têm valor? eu ainda coloco, eu vou um pouquinho mais além, né? Não que não tenha valor, que eu acho que são preocupações mundanas que a gente precisa ter. Mas a gente teve aí uma pandemia que ainda não está 100% controlada, né? Que é o Covid, agora está vindo a influenza. E as pessoas ficam focadas nos noticiários, na quantidade de mortes, nas quantidades de pessoas infectadas, e começa a viver um medo, é, como é que eu falo? Não é fantasioso, um medo ilusório, né? Porque Sim, a gente. Quantas pessoas. Se falou muito, né, na espiritualidade, nesse mundo do autoconhecimento, que as pessoas que estavam morrendo de Covid porque estavam com medo. E a gente se pega muito nos noticiários que colocam muito medo nas pessoas e que as pessoas ligam a televisão na hora do noticiário para ver o que está acontecendo no mundo, quantas pessoas morreram hoje. E aquilo se transforma em medo de viver, em medo de tudo. É óbvio que tem que ter o cuidado, que tem que ter, né, todas as preocupações e as precauções, sim. mas quanto de energia nós estamos colocando
naquilo que não é real para nós. É óbvio que a gente tem que se preocupar com a vida do outro, é óbvio que nossos entes queridos foram contaminados, mas quanto de valor a gente está dando para assuntos que nos traz medo, ou nos traz insegurança, ou nos traz o distanciamento entre os nossos queridos, né? Sim, é justamente, né? O que que esse valor que a gente dá para essa notícia, essa fofoca, essa coisa da maledicência, o que que isso muda na nossa vida como um todo, né? O que que isso traz para nós? Isso está, eu costumo trazer nas terapias, né? Isso está te trazendo vida ou está te tirando vida? Né? O quanto que uma notícia, como ele colocou aqui, as revistas de fofoca semanal, né? Quanto tempo a gente perde buscando essas notícias de fofoca dos BBBs da vida, sem entrar em quem assiste, quem não assiste, não tenho nada contra e nem a favor. É só quem gosta e quem não gosta. Mas o quanto que isso traz de valor para sua vida? Qual é a lente que você usa para assistir jornal, notícia? Qual que é o seu motivador? Né? Então, o que eu acho que o autor gostaria de trazer aqui, que a gente vai ler aqui mais para frente, é por que você não troca esses hábitos? Né? A gente vai olhar que ele traz sugestões do que seria o melhor, né? O que traria vida, o que tem valor e que faz diferença na vida da gente, né? Eu fico, inclusive a gente pode citar, inclusive filmes, né? Filmes de terror, filmes de violência, noticiários de violência do menino que saiu atirando, tudo. E é impressionante como esses noticiários prendem a atenção das pessoas. Sim. E eu acho que eu não sei se eu falo por Brasil, né? Que deveria transformar esses jornais, esses noticiários, também dando notícias boas. Né? A gente vê o Fantástico, tinha tanto tempo que eu não assistia Fantástico, e esse domingo, não sei porquê, acho que minha filha estava no quarto, eu acabei ligando o Fantástico, era só notícia ruim, cadê notícias boas? Tanta gente fazendo bem nas ruas, recolhendo cobertor para doar para os desabrigados, fazendo doações para a guerra. Por que a gente não se apega a notícias boas, as notícias que nos elevam, né? E que nos ensina a dar mais valor à vida, né? Infelizmente, né, a gente ainda permanece no mundo de prova e expiação, né? A gente ainda permanece nessa energia densa e aonde a notícia ruim, né, a tragédia, a fofoca, ela ainda tem mais valor do que as outras coisas que a gente ainda vai ler aqui no livro. Eu não quero me antecipar. Mas infelizmente, o valor é dado muito mais ao negativo do que ao positivo, né? E eu acho que a gente precisa mudar, né? E a mudança começa em nós. Né? O que a gente quer ver de bom? Ou a gente quer ver só coisas ruins, né? Mas, enfim, eu acho que é uma mudança de padrão, de comportamento de nós, seres humanos. Desde que eu entrei nesse mundo da terapia do autoconhecimento, eu comecei a mudar meus hábitos, né? Ao invés de ficar na frente da televisão assistindo um filme de violência policial, tiroteio, ou outros, eu estou trocando por livros, estou trocando por vídeos de autoconhecimento, uma boa leitura, né? Acho que isso faz parte. Um bom exemplo, né, que eu posso trazer, um hábito que eu tinha de acordar, ligar a TV, colocar no jornal, era um hábito isso. E enquanto eu me trocava, eu ficava assistindo, ouvindo, né, o jornal. Só que eu percebia que quanto mais trágico era a notícia, pior era o meu dia. Porque a gente capta a energia, né? A gente sente o inconsciente coletivo que nós falamos tanto, né? Mas a gente sente toda a vibração. Então você entra nessa energia, sem mesmo que você tenha esse entendimento. Olha os meus dando trabalho hoje. Ele pegou o macaquinho dele e começa a fazer barulho. Linda. Desculpa. Tadinho, querendo brincar. Mas é verdade. Então, e aí o quanto que a gente entra, né, nessa energia. Quando você vai estudar, que você tem esse interesse de entender sobre energias, quando você entende que tudo isso influencia na sua vida durante o seu dia, e vai influenciar, se você assiste à noite, vai influenciar no seu sono, né, te trazendo pesadelos, te trazendo desconforto. E muitas vezes a gente nem lembra o que sonhou, mas já acorda todo estragado, como se tivesse passado um caminhão em cima de você. E na verdade são, né, não vou entrar muito profundamente nisso, mas são as energias com que você adormeceu. É verdade. Então, fazer esse link para que a gente consiga mudar alguns hábitos, né? Então, de manhã eu troquei o jornal pela meditação.
E aí você passa o seu dia muito mais tranquilo. Ah, mas todo dia você medita? Todo dia. É hábito. É Né? hábito. Tem pessoas que não meditam. Você pode só se colocar em respiração profunda tomando um café, É. mas não Hoje, se conectando, né, a é. essa energia densa, né? E é tão gostoso, eu vejo minha filha sai de casa 20 para 7 para a escola, aí eu sento aqui na varanda, fico olhando o nascer do sol, no silêncio da cidade, é muito gostoso. E trocar, né, essa televisão ou o celular, que tem muito spam, gente que não É, dorme porque fica grudada no celular vendo notícias, e notícias de todos os tipos, né? Então sim. eu resolvi sair de grupos, resolvi não ler notícias ruins que aparecem pelo WhatsApp, e realmente faço a meditação também diária, que isso faz o nosso dia muito mais tranquilo, né, Andressa? Sim. Vamos Mas lá. vamos lá. Continuando. Naturalmente, não desejamos fazer nenhuma crítica às pessoas que têm alguns desses hábitos, mas seria mais inteligente que elas indagassem a si mesmas. Se meu time for campeão, meu salário irá aumentar? Se meu ídolo se separou da esposa, há chance dele se casar comigo? Vale a pena ficar sem dormir porque estou endividado, uma vez que gastei o que não podia com a fantasia de carnaval? Quando a novela acabar, evidentemente com um final feliz, eu estarei mais feliz na minha vida cotidiana por causa disso? Se o livro foi escrito bem antes, né? Mas ele fala aqui: se em 2014 o Brasil sagrar-se campeão da Copa, obterei paz de espírito por causa disso? Evidentemente, cada um faz o que quer da sua vida, mas seria importante que você fizesse uma reavaliação dos seus valores. O lazer é necessário, mas não seria mais inteligente usar o tempo ocioso com escolhas que realmente são importantes? Que eu acho que é o que a gente comentou aqui, né, antes, Andresa, o que a gente pode elevar a nossa energia? Será que vale a pena ficar focada em noticiários ruins, noticiários de morte, de guerra, de Covid? É óbvio que É, a gente precisa se informar o que está acontecendo no mundo, mas passar todos os dias escutando o Jornal da Manhã, o Jornal da Hora do Almoço, o Jornal da Noite, para alimentando, né, essa energia. não vale, né? É tão mais É, gostoso a gente se alimentar de autoconhecimento, ou escutar uma música gostosa quando estiver cozinhando, passando roupa, limpando a casa, ou até mesmo brincando com os filhos, né? Do que a gente deixar os filhos de lado, ou fazer os filhos escutarem, né? Eu e meu marido, a gente tinha o hábito de não deixar a nossa filha ficar escutando notícias ruins. Então a gente parou de assistir jornal na frente dela quando pequena. Então isso criou-se um hábito para a gente não ficar preso na novela, nos jornais, né? A gente mudou é, o clima e a energia dentro de casa, é. justamente para protegê-la, e a gente percebe que o nosso comportamento também mudou com energias melhores, né? E como ele colocou aqui, né, ele pontuou cada coisinha, né, que ele já tinha falado antes, ele vem pontuando, trazendo uma forma positiva de olhar para tudo isso, né? Então, assim, às vezes a gente fica tão ligado a futebol, religião, política, o quanto que isso desgasta, né, numa conversa, num momento que às vezes você poderia estar usando para trazer um bem-estar na sua família e acaba se discutindo, trazendo um mal-estar, né? E isso não muda nada na sua vida positivamente. Não aumenta o seu salário, não te traz uma luz, não te traz o entendimento. Você só está trabalhando o seu ego, né? Porque o meu time de futebol, porque o meu político preferido, porque a minha bandeira é essa. Então, assim, é deixar um pouquinho esse meu eu, né, que eu quero tanto que seja olhado, e olhar para o todo, né, se dentro numa constituição de família, numa constituição de trabalho, o quanto que é mais produtivo você falar sobre coisas que não vai trazer, como ele colocou aqui, qual a importância de saber do recorde do voo de uma galinha? Nada. Nada. Né? O salto de uma pulga, o que que isso muda na vida de uma pessoa? A A gente, fofoca, o que que a fofoca vai trazer de benefício para a sua vida na prática? e a gente Né? não precisa nem ir longe, né? É a tal da maledicência que a gente vem fazendo, né? Vem falando. Então, saber a É, fofoca de um artista, né? De um ator de televisão, o que vai te trazer de benefício? Ou mesmo a gente começar a mudar o hábito, ao invés de falar mal do outro, ver o que tem de bom do outro, é, né? Transformar
esse nosso olhar, né, para um olhar diferenciado, um olhar mais elevado energeticamente. Porque a gente Sim. só quer falar do outro aquilo que é ruim. Será que a gente não É, tem nada de bom? é. Bom, eu sempre vou dar uma passadinha nas feridas emocionais, né? Quando a gente traz essa É, questão, quando você falou aí para mim, né? Será que eu não tenho nada de bom? Mas qual é a minha necessidade de estar olhando o lado negativo das pessoas? Por que eu tenho que estar sempre me colocando, trazendo o negativo dos outros? Né? Qual da minha criança, qual parte da minha criança está querendo ser vista? Né? Por que eu não consigo ser vista trazendo coisas boas? Trazendo coisas que trazem evolução de energia, né? Aquela coisa, a positividade, como a gente fala, né? Porque verdade. o mundo está muito virado, né, para uma questão mais do Tá. negativo, né? Então tem que ter muita força, muita vontade de trazer É, o bem-estar e persistir nisso, né? acho que vontade e coragem, né, para mudar é fundamental, né? Porque a gente aponta muito. Quando a gente aponta, né, tem três dedinhos apontando para a gente, que é para a Para gente nós. olhar para nós mesmos, né? Com Exatamente. essas É, feridas de querer ser reconhecida, ou da dependência emocional, né? Ou do controle, né? Da injustiça. E daí você é, acaba fazendo uma maledicência, falando do outro, trazendo tudo que é o negativo, quando você poderia botar um óculos, né? Um óculos é, para enxergar coisas boas. Vamos trocar essa lente, né? Para a gente exato, isso mesmo. crescer energeticamente. Mas vamos lá. Continuando. Ele traz algumas coisas, né, para a gente melhorar. Veja então, o que estamos sugerindo? Valorize cada minuto com seus filhos enquanto são pequenos, porque vão crescer e você sentirá a falta deles. Acha que não? Que o que dão agora é muito trabalho? Então espere que eles cresçam e verá que na adolescência é que realmente darão trabalho. E é impressionante isso daqui, né? Nós duas somos mães de adolescentes. Mas eu posso dizer, Andresa, que eu procurei curtir cada momento da infância da minha filha. E foi muito gostoso. Eu levava para o parque, a gente se divertia juntos. Tudo que eu pude fazer, eu acho que eu fiz, né, nos meus olhos. Ao invés de É, ficar dentro de casa assistindo televisão, assistindo um filme que não era bom para ela. Então, isso eu tive condições de curtir. E é, hoje, quando está passando por essa adolescência, né, que a criança começa a se achar mais independente, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque senão a gente começa a ligar a televisão, a gente volta para os nossos vícios, hábitos, né? nos nossos hábitos, e a gente pode, mesmo na adolescência, tentar mudar, continuar com bons hábitos, óbvio, transformando os momentos para cada idade, né? É verdade. Você estava falando da adolescência, né? E eu me lembro muito que quando eu tive meu primeiro filho, que o médico, eu doida para saber o sexo, né? Porque eu já queria comprar as roupinhas, comprar as coisas, fazer enxoval, tudo, e eu perguntando para ele, né? Qual que era o sexo que ele fazia no ultrassom? Aí ele falou assim: Ah, filha, ele tinha muito bom humor, né? Então ele virou e falou para mim assim: Ah, filha, até 18 anos a gente não vai saber se ele quer ser menino ou menina. Ai, que Então, assim, ou seja, né, o autor traz, espere, né, na adolescência que você vai ver o trabalho que dá. Filho é para sempre, né? A gente curte muito, a gente gosta muito de estar próximo, de estar perto, mas nem sempre é possível, né? Dentro das terapias, a gente vê muito as mães se culpando, as mães que precisam trabalhar, se culpando porque não consegue estar perto do seu filho, né, o tempo todo ou mais tempo, não consegue dedicar mais tempo ao filho. E realmente é uma carência, né? Que depois, quando você vê lá na sua fase adulta, o quanto que eu me sentia abandonada por não ter tido mais tempo com meu pai, com minha mãe, que é a grande queixa aí que a gente traz. Então, é, olha o que o autor traz. Valorize esse tempo que você pode estar com seus filhos. Né? Isso tem um valor enorme, não só na sua vida, quanto na vida adulta, na futura vida adulta do seu filho. e tem um viés aí, Andresa, que eu falo assim, nós pais, né, pais, mães, a gente cobra dos nossos filhos uma postura que às vezes nem a gente ofereceu. Então, o Sim, que que a gente está oferecendo de valor para a nossa vida que a gente está cobrando dos nossos filhos
certas diferenças. Então, nós somos os exemplos. Se hoje a gente faz aquilo que realmente é do nosso valor, provavelmente os filhos vão seguir, né, os nossos exemplos. Mas se a gente não faz, por que a gente cobra tanto, né? Então, a gente precisa olhar aí para os nossos dodóis, as nossas feridas, os nossos valores, para que realmente a gente possa cobrar esses valores dos nossos filhos, né? Sim. Vamos lá, o número 2. Jamais substitua o diálogo em família para prestar atenção ao jornal. As notícias são sempre as mesmas, mas seu filho pode ter coisas novas para lhe dizer. Eu posso dizer que esse foi um dodói meu de infância. Que Deus tenha meu pai já no céu, mas meu pai chegava do trabalho e ele queria assistir jornal. E a gente tinha que falar baixinho na mesa, a gente não podia falar alto para não atrapalhá-lo. É óbvio que meu pai deu vários outros valores para gente, mas esse é um exemplo que eu procurei não dar para minha filha, né? Mas é engraçado porque assim, a gente sempre, na minha casa, meus pais exigiam que a gente almoçasse e jantasse juntos. Mas a televisão estava ligada. E daí meu pai queria ouvir o noticiário. Mas muitas vezes eu pegava meu pai mexendo a boca. Então, na verdade, ele não estava escutando o noticiário, mas ele estava pensando no trabalho. E às vezes a gente ficava chateado porque ele não estava nem vendo o jornal, estava pensando no trabalho e não estava conversando. E 3 filhos doidos para falar sobre escola, sobre os acontecimentos. Então, esse foi um exemplo marcante na minha vida e que hoje eu procuro modificar e dar esse valor diferenciado para minha filha. Sim, perfeito. Então é complicado. Você quer botar alguma coisa? Não, vamos mais à frente, aí eu vou falando. Não eleja artistas e cantores como ídolos da sua vida. Por mais belos que sejam, eles soltam gases, fazem cocô e xixi como você. O autor ainda pede desculpa de falar isso, né? Qual princesa não faz cocô nem xixi, né? Eu não sei, acho que foi com você que nós estávamos conversando, né, sobre a Ivete Sangalo, não foi? Foi. É com você. E aí a gente, né, chegou, poxa, mas ela se prepara para estar bonita, ela se prepara com o físico, né, porque ela faz apresentações, e ela canta, e ela dança, e ela trabalha a imagem dela. Mas ela também faz xixi, faz cocô, como todo mundo. Então, por que perder tanto tempo, né, com novelas, Eu adoro Ivete Sangalo, gente. Eu vou também. Mas que foi uma coisa que veio à mente, que ontem a gente estava conversando isso. Mas lá na novela, né, o quanto que a gente idolatra certas pessoas, certas culturas, e só que é todo mundo muito igual. Se você fosse fazer um raio-x dos ossos, né, nós somos todos iguais. Não, e às vezes a gente fica, né, idolatrando o corpo bonito, o corpo sarado, né, o cabelo de um, o botox do outro. E esquece de olhar para quem está do seu lado, que está trabalhando, está se dedicando para colocar o dinheiro dentro de casa e que não tem tempo para estar malhando, estar com o corpo sarado, tá tendo dinheiro de sobra para fazer plásticas e etc e tal. Por que a gente não valoriza quem realmente a gente é da forma como a gente é, né? Eu acho que é óbvio que Ivete e outros artistas precisam cuidar da imagem, sim. Mas será que os nossos que estão aqui do nosso lado também não estão cuidando de outra forma? Exatamente. Né? E até de outra forma, né? O quanto que nós estamos cuidando dos nossos, da nossa família, nossos filhos, maridos, enfim. O quanto que nós deixamos de fazer dentro de casa para poder observar o de fora. Exatamente. E é onde mora o perigo, né, Andressa? Então a gente precisa valorizar aquilo que é bom, né, com sensatez, lógico. Próximo, presta atenção. Às vezes, enquanto você se prende a uma novela, porque ela é engraçada, a novela da sua vida se assemelha a um drama mexicano da pior qualidade. Novela, aí, meu vamos Deus. Lá. Se eu tenho que dar tanta atenção a uma novela, e a minha vida está uma novela mexicana, do que eu estou fugindo? Por que eu estou fugindo? Por que eu estou dando tanto valor ao externo? Por que eu não consigo olhar para o meu interno?
né? Se a minha vida está uma novela mexicana, eu dar atenção para a novela, eu não vou conseguir melhorar nada na minha vida. Qual é o valor disso? A gente tem muita coisa que aprender, né? A gente só aprende não é olhando essa novela mexicana da televisão, é olhando para nós, né? Então, onde estão os nossos valores? É rir da novela, que tudo bem que é, como é que a gente fala? É fictício, né? É ficção, mas será que a gente precisa assistir essa ficção comparando a ligação aqui? Será que a gente precisa olhar, comparar ou ficar apreciando essa novela mexicana da televisão ao invés da gente olhar, ler um livro e tentar se autoconhecer, né? Onde estão os nossos valores? Eu até vou um pouquinho mais profundo, Rê, falando de fases da vida da gente, né? Eu vou trazer a minha experiência como mãe, que muitas vezes, né, lá no começo, quando eu tive o meu primeiro filho, por mais que eu quisesse ter muito, e eu assim, amei muito essa experiência, mas o filho não vem com manual de instrução, né? Eles não vêm com aquele beabá que ele Não. vai nascer, do jeito que vai crescer, como que é. Então a gente busca muito o que nossas mães falam, nossas avós, e, enfim, tudo que está ali no entorno nos ajudando nessa hora, né? Mas muitas vezes a gente acaba deixando de estar sentindo esse prazer de estar vivenciando com filhos, vivenciando o choro, o riso, o que quer que seja, para estar dando uma preferência para um hábito, porque isso é um hábito, assistir novela, e está falando da novela especificamente. Assistir uma novela, assistir um programa que todo dia está lá, é um hábito. Então, eu não vou deixar de assistir a minha novela porque o meu filho está chorando. Então, aí você já começa a entrar numa energia que não é bacana, que não é valorosa. Né? Então, assim, são muitas questões que envolvem essa fuga, né? Eu diria essa fuga de realidade. A minha novela a minha vida está uma novela mexicana, mas eu prefiro ainda assistir, porque ali eu fujo, ali eu espareço, vamos dizer assim, é a minha válvula de escape. Não tem Não, nada de errado com válvula de escape, mas o não. que eu estou deixando de ver e de enfrentar na minha vida para que eu precise dar tanto valor a essa novela? Andresa, quem não já foi viciado em novela, né? Começa com as nossas mães que adoravam, minha mãe até hoje adora ver novela. Não tem nada de errado, que eu acho que é um momento de que a gente relaxa, que a gente para de pensar nos nossos problemas, nas nossas dores, no que a gente tem que fazer. Eu lembro quando eu ainda era solteira, e eu assistia Avenida Brasil. Gente, quem que não assistiu Avenida Brasil? Aí quando eu olho para trás e falo assim, meu Deus, Avenida Brasil só tinha traição, era uma novela mexicana só de coisa ruim. E eu era viciada, a gente não saía enquanto não terminava a novela Avenida Brasil. Era muito boa. Mas quando a gente para e pensa, eu falei, o que ela me ensinou? O que agregou com tanta falcatrua, de tanta maldade? E outras mais, né? Tem várias outras. Então, a gente precisa realmente parar e analisar o que agrega em nossas vidas, né? Para a gente continuar ou não. Mas como o autor diz aqui, né? A gente não está aqui falando, sugerindo o que é certo e o que é errado, que cada constituição é uma, né? Mas, sim, de uma certa forma, se todo mundo sentou na sala para assistir aquela novela, você também está se reunindo. Você também está junto com a sua família. Só se atentem ao conteúdo que vocês estão assistindo, né? Se aquilo está trazendo vida ou não, né? Porque quando não traz vida, você pode escolher um bom filme, né? O próximo item fala, não se esqueça de que uma boa leitura também é uma forma de lazer, né? Um jogo. Eu, muitas vezes, com minha filha pequena, eu, meu marido e ela, a gente, na hora da novela, para a gente parar de assistir novela, a gente vinha para a mesa e fazia um jogo de cartas, um jogo de tabuleiro. Então, isso nos preenchia e via a alegria dela quando vencia a gente. Né? Então, o que a gente pode fazer de diferente, né? O outro item fala assim, sempre que for ler ou fazer algo, pergunte a si mesmo, quanto isso vai contribuir para o meu crescimento espiritual? Né? O que isso vai agregar, necessariamente não espiritual, mas de conhecimento, né? Que é espiritual. Né? Então, sempre se pergunte, isso vai me agregar? Isso não vai me agregar? Isso é bom para mim? É bom para minha família? Isso não é bom para mim?
né? Eu acho que a gente tem que aprender a questionar, né? É que nem o Big Brother, tudo bem, alta audiência, mas será que agrega algumas coisas? Ver as brigas? Sabe? Então, você sabe que é assim, né? A gente, como eu coloquei, cada fase é uma fase, né? É, por mais que a gente aqui não queira trazer uma abordagem espiritualista, quem está assistindo essa live, quem vai assistir depois, já está buscando autoconhecimento, já está buscando essas questões de o que é bom, o que é ruim, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Né? Já está no movimento de eu preciso mudar, isso que eu vivo não está bom. Então, o que o autor traz aqui é de muita importância, né? O quanto que isso vai contribuir para o meu crescimento espiritual. É. Porque estamos aqui nesse movimento de regeneração, no movimento de prova e expiação. Nós vamos ser testados todo dia a fazer uma coisa certa ou fazer uma coisa errada, a ler um livro bom ou assistir um conteúdo de jornalístico ruim. Falar que a gente deve entrar numa bolha é correto? Não, a gente vive nesse mundo, não tem como a gente se isolar. Mas se fixar nesse sensacionalismo, né? Porque eu não sei se você já notou, mas acho que todo mundo nota isso. Você está assistindo no canal 5, no jornal, uma notícia. Aí você fala, não aguento mais assistir isso. Aí você vai para o 7, a Record. Aí é a mesma notícia. Aí daqui a pouco você vai para o outro, é a mesma notícia. Então, assim, é uma lavagem cerebral que é feita o tempo todo. Tá, eu ouvi a mensagem, é ruim, ok, aconteceu, como que eu vou lidar com isso? Mas se desliga. Vai para um outro conteúdo, vai para uma outra programação, se assistir televisão faz sentido, vai para uma outra programação, vai para uma coisa mais leve, para baixar a adrenalina, para trazer um pouco de uma vibração um pouco mais leve, né? Para você continuar o seu dia. Então, realmente contribuir com a sua evolução, tudo isso. E eu acho que não é a gente ficar mergulhado todos os dias, né? Aqui em casa, por exemplo, a gente assiste Fantástico para ver a notícia da semana, porque a gente normalmente não escuta durante a semana. Então é só para a gente entender. Meu marido ainda vê notícias no celular, mas eu particularmente não vejo. A gente não precisa ficar alienado, mas é saber fazer escolhas do que a gente vai assistir e assistir uma vez e acabou, e vai para um programa mais, né, melhor. Ó, por último, ele fala assim: aprenda a valorizar aquilo que realmente tem valor e não aquilo que parece ser bonito e útil, mas no fundo não serve para quase nada. Reavalie seus valores. Há quem vive uma vida tão miserável emocionalmente, tão acomodada e inútil, que as moscas domésticas, que só vivem 2 semanas, têm uma vida mais útil e mais agitada. Desculpe, é brincadeira nossa, mas brincadeira séria. Tente tirar proveito dela. Né? A gente precisa saber valorizar, né? O que preenche a gente, o que nos eleva, o que nos acrescenta como conteúdo bom, né? Para a gente crescer espiritualmente, crescer como ser humano. Acho que essa é a mensagem. Esse último tema que ele colocou aqui, né? Aprenda a dar valor àquilo que realmente importa, aquilo que realmente tem valor. E eu estava me lembrando de um lugar que eu trabalhei, onde a discussão de política era muito forte, né? Os posicionamentos de quem era direita e quem era esquerda. Enfim, gente, eu saía, eu ia tomar café quando essa coisa começava, porque é tão pesado e é tão denso, uma discussão desnecessária. Existe posicionamento? Ok, você tem que olhar para isso? Claro que tem que olhar, é nosso futuro. Mas não entrar em discussão, em briga que não vai aumentar o salário. Muito pelo contrário, a gente entra numa energia tão difícil que você não consegue realizar no seu trabalho o que você precisa realizar. Porque você está ali nessa densidade do peso, do difícil. Então, assim, são tantas crenças aí que acabam entrando, tantas abordagens que a gente poderia colocar, que é contaminação energética, né? No mínimo, é a contaminação energética. Às vezes não é nem o assunto, né? Mas também as maledicências que a gente entra, né, no ambiente de trabalho ou até familiar, que abaixa esse nível de vibração. Então a gente precisa estar sempre atento aos nossos valores, né, o que a gente acredita, e também a nossa energia, o quanto eu quero abaixar ou o quanto eu quero elevar. Será que vale a pena estar sentada numa mesa com as pessoas do trabalho, da família, discutindo algo que não vai nos elevar? Então,
A gente precisa estar sempre muito atento a tudo isso, né? E finalizando aqui, vamos valorizar a nossa família, né? Valorizar o nosso lar, valorizar a energia que nós trazemos para o nosso lar. É nossa responsabilidade, né? Nós, eu digo nós adultos, né? Pai e mãe. É nossa responsabilidade trazer essa abordagem do que é melhor, do que é pior, do que não que a gente vai ensinar nossos filhos, eles vão caminhar e trilhar o caminho deles, mas a gente precisa colocá-los no caminho. Se eles vão seguir, é uma outra conversa. Mas trazer essa abordagem do que é bom, do que é ruim, trazer novos hábitos, né, para eles, para nosso lar, para nossa casa. Vão fazer? Nem sempre vão, cada um no seu tempo. Mas é nossa obrigação trazer a boa energia, trazer uma leitura edificante, o Evangelho. Eu gosto muito de trazer o Evangelho no lar, que a gente acaba fazendo e nos auxilia muito na limpeza, né, para nos ajudar a ter forças durante a semana. E é isso, gente, é leitura edificante, meditação e dar valor àquilo que realmente importa, aos nossos pequenos momentos, aos nossos pequenos prazeres do nosso lar, da nossa família, dos nossos filhos. E que essa mensagem fique aí para você, que gosta de um jornal que fica espirrando sangue, né? Ele está espirrando sangue pela TV. Troca esse canal, porque isso não é uma energia muito boa para você. Não. É um BBB da vida, um jornal, uma novela mexicana. Troca por um jogo, troca por uma boa conversa, uma brincadeira, né? Principalmente para quem tem filhos. Troca por umas boas risadas. Colocar música, põe uma música, vai dançar, vai fazer uma bagunça com a sua filha, com seu filho, vai fazer algo que traga prazer de verdade. E traga energia elevada, né? Alegria. E não só coisas densas. Bacana, Andressa. Foi muito bom. É um papo bem gostoso, né? O quanto que a gente pode elevar a nossa energia. Nos ajustar naquilo que realmente nos eleva. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Andressa, mais uma vez. Beijo, obrigada, gratidão. Para você também. A gente se fala. Beijo. Beijo, tchau, tchau.